Olá, mais um problema então aplicado a sistema físico, só que agora massa-pêndulo. Não vamos estudar todos os detalhes do problema massa-pêndulo. Vamos apenas montar a equação de equilíbrio das forças inerciais e das forças externas que agem sobre a massa. Bom, inicialmente nós temos aqui o nosso problema, o pêndulo está fixo numa laje, por exemplo, e ele está sujeito à ação externa aqui da atração gravitacional da Terra. A massa está aqui presa a um cabo e o nosso objetivo é qual a força atuante no cabo. Veja, nós vamos avançar apenas para determinar essa força a nível vetorial. Nós não vamos determinar o valor exato da força numericamente, também não vamos entrar nas componentes desse vetor. Isso fica para um próximo momento, porque a escolha da equação final vetorial em qual sistema, a escolha em qual sistema eu vou trabalhar, seja no IJK, seja no normal tangencial, seja no radial transversal, seja no cilíndrico, seja no esférico, qual sistema eu vou trabalhar vai depender muito da trajetória do meu objeto. E isso não é tema dessa aula. Então, vamos lá. Primeiramente, como nós temos a nossa técnica, determine inicialmente quem é o sistema. O nosso sistema é a massa M. Essa aqui é a nossa fronteira. O sistema, vou puxar aqui, é a massa M. E o meio externo é composto aqui pela terra e pelo ar. Então, vamos colocar aqui o ar, né? E a terra. É o solo aí que atrai o objeto. Agora, essas interações do ar e do solo, vamos representar, inclusive do cabo, que é o meio externo também, acabei não citando, ó. Meio externo é o cabo, porque eu cortei o cabo aqui, ó. O solo aqui também, que é a terra, é meio externo e o ar é meio externo. Então vamos representar a ação desses três elementos sobre a massa. Primeiro, do solo, colocando quem? Como que o solo, como que a terra atrai o objeto? Com a força peso. Então, é uma ação externa. Força peso P. Como que o cabo perturba o objeto? Através da sua atração sobre o objeto. Então, a atração do cabo aqui representado, vamos colocar bem na divisa onde nós cortamos o cabo, né? Aqui na divisa onde cortou o cabo, né? Então, essa aqui é uma atração T. E vamos representar a ação do ar com a sua força de atrito sobre o objeto. Vamos pôr em vermelho para destacar um pouco mais. Então, aqui, se nós pegarmos aqui aproximadamente a trajetória, né, do objeto, a força de atrito do ar sobre o objeto é sempre tangente à trajetória. É a força de arrasto que nós chamamos. Tá? Então, aqui nós teríamos a nossa força de atrito do ar. Nossa força de arrasto. Pronto. Sistema com o meio externo agindo. Como que o meio externo age? Através do peso, através do atrito, através do cabo fixo a ele. Agora podemos partir para o equacionamento final, na nossa famosa balança, né? A balança da segunda lei. Somatória de força externa igual a massa vezes aceleração do objeto. Em problemas anteriores, essa aceleração era nula. Mas nesse problema ela não é nula, né? Ela está acontecendo, ela não é igual à aceleração da gravidade. Existe muita confusão nessas situações, a pessoa já olha assim, já está sujeito à aceleração da gravidade. Parte sim, através da força peso, mas veja que tem outras forças externas que interferem na aceleração. Portanto, aquela aceleração não é a aceleração da gravidade. Aquela aceleração é oriunda do conjunto de forças que agem sobre o objeto. Então, vamos colocar lá, primeiramente, o peso P. Aqui não há de se preocupar com o sinal, pois dentro de cada
força destas, você tem módulo, direção e sentido. Então, peso P mais a tração no cabo mais a força de atrito com o ar igual a massa vezes a aceleração do objeto. Ok? Então, são essas aí as grandezas envolvidas. Podemos já agora isolar naquela equação a força atuante no cabo. Vamos partir para esse cálculo. Então, tração no cabo é o quê? É a massa vezes a aceleração do objeto menos o peso P menos a força de atrito com o ar. Muito comum nós arbitrarmos, nos livros didáticos, arbitrar a força de atrito com o ar praticamente nula. E para problemas de ordem de grandeza desta escala, a força de atrito do ar ela é muito pequena em relação ao peso e a tração no cabo, a não ser que você esteja trabalhando aqui com massas pequeníssimas, na ordem de décimos de grama, onde o objeto pode ser um pouco grande, tem uma massa específica pequena, e aí o objeto fica grande, Mas vamos adotar aqui também esse mesmo princípio, com a força de atrito com o ar é aproximadamente nula, aproximadamente zero, e aí nós podemos então tornar isso aqui um pouco mais simplificado. A tração no cabo depende da massa, da aceleração a que ele está sujeito, menos o peso P. Ok? Então aqui nós chegamos ao final desta primeira etapa. Determinar a tração no cabo baseado naquelas grandezas ali. Normalmente conhecemos o peso P, é mg. É muito comum. Mas, e a aceleração A? Não é a gravidade. A aceleração A para problemas curvilíneos, ela é mais facilitada na sua solução quando você trabalha com o sistema normal tangencial. Ok? Se você trabalhar com a aceleração A nível do sistema cartesiano, IJK, você vai tornar essa equação bastante complicada. Você vai ter que ter um labor geométrico aqui bastante grande, e aí você acaba então chegando à solução, ou algumas vezes tendo dificuldade de chegar na solução. Então, a etapa daqui para frente sobre qual sistema escolher, se vai ser o cartesiano, ou se vai ser o cilíndrico, ou se vai ser o esférico, só vou citar aqui, ou se vai ser o polar, muito similar ao cilíndrico, ou se vai ser o sistema normal versus tangencial, né? Vamos colocar aqui um ET, e aqui no normal vamos utilizar a simbologia EN. Qual deles você vai escolher é um momento posterior onde nós vamos aprender a selecionar o melhor sistema de solução. Então, não se preocupem com o que acontece daqui para frente. O contexto agora é como obter essas relações das grandezas envolvidas num problema partindo do sistema físico. E também aplicar essas grandezas envolvidas dentro de uma equação. Aqui no nosso caso, a equação de equilíbrio da segunda lei, que é a principal, não é nenhuma das, é a principal equação da mecânica clássica. Então, seria isso que eu tenho para trazer para vocês nessa aula. Obrigado.